temaço nós temos no vídeo de hoje? Vamos estar falando sobre os narcisistas espirituais. Esses seres que, dentro da tipologia do narcisismo perverso, são intrigantes, misteriosos. É um tema importante, porque é de difícil identificação, já que narcisistas espirituais aparecem disfarçados, utilizando essa máscara social que é a religião, mas o intuito deles, ao utilizar a espiritualidade, é manipular e controlar os outros, principalmente a vítima, fonte de suprimento primária. No vídeo de hoje vamos identificar as principais características desses predadores e como eles operam. Antes, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, quem ainda não está inscrito. Quem já se inscreveu, ativa o sininho das notificações, e aí vocês vão ativar esse sininho e escolher a opção todas, porque assim vocês sempre serão notificados quando eu postar vídeo aqui. E comentem. Eu sempre digo que esse espaço é nosso. Vocês podem falar das experiências de vocês. Eu tento responder a todos ou ao maior número de pessoas. E façam chegar o conhecimento, se vocês sabem de alguém além de vocês, ou se vocês não estão passando por isso, mas sim alguém que conhecem, façam esse vídeo chegar. Façam o conhecimento chegar. Vamos disseminar e formar uma rede, uma corrente forte, onde o conhecimento pode salvar vítimas ou ajudar muitas pessoas a não caírem nessa armadilha. E falando em armadilha, a primeira característica que eu vou trazer para vocês é a superioridade espiritual. Este tipo de narcisista, ele se coloca em um lugar de superioridade em relação à vítima, no que diz respeito à religiosidade ou à espiritualidade, fazendo com que a vítima sempre se sinta desqualificada. Eles fazem essa manipulação, por isso escolhem vítimas que possuam a mesma crença que eles dominam, para poder, além de controlá-las, eles vão fazer com que ela se sinta sempre em um lugar de inferioridade no que diz respeito ao conhecimento dessa crença. Desqualificam as experiências espirituais dessa vítima. Eles costumam utilizar falas do tipo: não, você está fazendo isso, agindo assim, ou falando isso, porque você ainda não sabe tal coisa, porque você ainda não atingiu esse nível, ou esse grau de consciência, ou de maturidade espiritual. Portanto, se esse narcisista espiritual, ele é evangélico, ele frequenta uma igreja protestante, evangélica, vai escolher uma vítima que conheça essa crença, porque ele vai sempre colocar o que a vítima sabe, a experiência, a vivência espiritual dela em xeque, né? Xeque-mate. Se é uma vítima de um centro espírita, ele vai ser um narcisista espiritual que conhece essa doutrina. Se é de um terreiro de candomblé, a vítima, ele vai dominar os conhecimentos deste lugar, desta crença, seja qual for a crença, seja o islamismo, o budismo, taoísmo, Umbanda, não importa, eles sempre vão escolher uma crença religiosa, espiritual, para dominar, e são mestres na oratória, por isso manipulam tão bem, conseguem seduzir tão bem com as palavras, e fazem o outro que realmente busca ter uma vivência espiritual,
uma vítima empata que está em busca do sentido da vida, de Deus, né, ou do sagrado. Eles não. Essa vítima busca isso, mas eles não. Porém, eles utilizam essa máscara social, a crença, como uma fachada para cometer violência e abuso psicológico. Outra característica muito marcante é a manipulação através da espiritualidade no que diz respeito a levar a vítima a fazer o que eles querem como se fosse uma sugestão, um conselho, uma orientação religiosa. Então, a vítima, nesse caso, ouve falas como: se você tivesse determinado conhecimento, você não estaria agindo assim. Então, parece que eu estou me importando com o que você sabe ou deixa de saber da crença. Parece que eu, como narcisista, parece que eu estou preocupado com sua saúde espiritual. Não faça isso. Se você soubesse tal coisa, se você já tivesse internalizado tal coisa, né, da crença, você não estaria agindo assim. Entendem? Eu já acompanhei pacientes em que eles utilizam esse tipo de manipulação, por exemplo, para evitar que a vítima se divorcie. Quando a vítima descobre que está se relacionando com um predador narcisista e decide que vai fazer contato zero ou contato mínimo em alguns casos. Tem vídeo aqui onde eu explico a diferença no canal entre contato zero e contato mínimo, e eles utilizam a doutrina, utilizam os livros sagrados, utilizam a vivência espiritual. Não, você não pode se divorciar, né? Porque, por exemplo, na Bíblia, e muitas vezes o que eles vão falar é distorcido. Só que essa manipulação, ela é feita de uma maneira tão brilhante que a vítima acredita, principalmente se essa pessoa tiver um cargo de liderança. Então, eles falam coisas distorcendo o que realmente os livros, né, sagrados ou o que a doutrina da crença fala. Eles distorcem, mas fazem de um jeito que a vítima, que tem uma baixa autoestima e prefere confiar e acreditar na cosmovisão, na forma em que eles enxergam o mundo, a vítima acredita. E é muito difícil conviver com um narcisista espiritual, porque ele também termina sendo um narcisista encoberto, já que ele se esconde atrás dessa fachada. E sem ajuda especializada, muitas vítimas terminam ficando nessas relações com esses predadores. E eu acredito que, seja qual for a crença espiritual, se busca a paz, se busca o bem-estar, você busca a evolução enquanto ser humano, e não você está vivendo aprisionado no sofrimento causado por outra pessoa, porque todas as religiões, eu acredito, elas buscam um caminho que é o do amor, só que não é o que narcisistas fazem. Eles não têm essa capacidade de amar. Eles não compreendem essa linguagem. Então, muitas pessoas são manipuladas através dessa oratória que eles constroem em torno da religião, da espiritualidade. A penúltima característica que vou trazer é justamente essa falta de empatia. Porque, como eu falei agora há pouco, se as religiões buscam a paz, buscam amor ao próximo,
existe algo de altruísmo, de você se doar, se entregar, se dedicar ao outro nas religiões, além dessa busca espiritual própria sua. Eles, narcisistas espirituais, falam muito, parecem que estão preocupados, algumas vezes chegam a fazer caridade, porque isso alimenta a máscara social. Só que a vítima que convive com eles, a fonte de suprimento primária, ela percebe que lá no lugar, seja numa igreja, no templo, num centro espírita, num terreiro de candomblé, num salão do reino das testemunhas de Jeová, seja lá qual for o espaço, lá eles têm uma máscara onde estão sempre disponíveis, prontos para ajudar, com palavras, né, e conselhos, onde apontam o caminho, uma luz no final do túnel para as outras pessoas. E na vida diária, privada, ali, no convívio com a fonte de suprimento primária, aquela vítima com quem eles se relacionam diretamente, nada disso acontece. Zero empatia, zero está disponível para essa pessoa. Uma prova disso é que quando ela adoece, eles são os primeiros a desaparecerem ou a não se importarem, ou literalmente eles ficam ausentes, eles negam ajuda, eles negligenciam. Aí a vítima começa a perceber. E quando eu atendo, acompanho esse tipo de pessoa, o discurso, a fala é sempre essa. Em casa é uma coisa, na igreja é outra. Em casa, comigo, com os filhos, é de um jeito, seja homem ou mulher, essa pessoa narcisista. Mas lá, quando chega lá, no centro, é diferente. Quando chega no nosso lugar religioso, age de uma maneira diferente. É carismático, todo mundo gosta desse indivíduo. Em casa tem explosões de fúria, em casa faz tratamento de gelo, lei do silêncio. E aí vocês vão percebendo que essa espiritualidade, ela é uma performance, ela é uma máscara e é frágil. É possível desmascarar esses indivíduos. E por fim, todos eles, e o narcisista espiritual também é intolerante a críticas. E aí eles vão para aquela primeira característica, que é a da superioridade espiritual nesse caso. E é essa superioridade que não permite que eles sejam criticados. Quando isso acontece, eles vão iniciar uma verdadeira campanha de difamação contra a vítima que tenta criticá-los ou fazer algum tipo de sugestão ou colocação. Não obstante, contudo, todavia, porém, é sim possível desmascará-los, mas não façam isso colocando a palavra de vocês contra a desses indivíduos, porque lembrem-se que eles têm um domínio da palavra, são mestres no poder de convencer o outro, de manipular, de seduzir, da oratória. Vocês precisam de provas físicas, precisam de mostrar esse contraste da vida privada com a vida pública. Então, provas do que eles fazem no ambiente privado, em casa, e que vai contrastar, destoar do que fazem no lugar religioso. Seja mensagens escritas, áudio, imagens de vídeo, gravação de voz, e-mail. Vocês precisam sempre provar. Porque se vocês vão para o lugar de vou dizer tudo o que eu estou passando e o que eu descobri sobre essa pessoa, o que eu sei, provavelmente vocês serão desacreditados.
Então, as provas são importantíssimas quando você pretende desmascarar alguém assim, e é importante fazer com ajuda psicoterapêutica, em alguns casos até uma ajuda legal, judicial, de um advogado. Por que eu estou dizendo isso? Porque é difícil, primeiro você como vítima, lidar com tudo isso. Por mais que você consiga desmascarar, tem sempre desdobramentos e consequências, e é difícil lidar com tudo isso. É muito traumática essa experiência, levando algumas vítimas a se afastarem das suas crenças, quando na verdade o problema não é a crença, o problema é aquela pessoa que tem um transtorno de personalidade perverso. E é aí que a ajuda psicoterapêutica, ajuda especializada nessa problemática vai fazer a diferença. E você vai aprender a se proteger desse indivíduo, se ainda você vai continuar convivendo com ele, inclusive proteger as pessoas que estão perto de você. Eu vou esperar revê-los em um próximo vídeo. Peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem e se protejam. Prestem atenção onde vocês estiverem praticando suas crenças, se vocês não já toparam com alguém que apresenta esse comportamento. Se quiserem deixar aqui nos comentários a experiência de vocês, fiquem à vontade. Até!